Caro telespectador, Direito e Justiça em Foco é o seu programa e este é o seu país. A instabilidade política do país trouxe à tona questionamentos sobre a intervenção constitucional e o poder instituinte. Para explicar melhor a real dimensão da adoção desses sistemas, convidamos o advogado doutor Antônio José Ribas Paiva. Pós-graduado em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, palestrante e conferencista na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, presidiu a União Nacionalista Democrática, fundou e presidiu a Associação Nacional de Proteção às Vítimas de Explosões e Desabamentos, fundou e preside a Associação dos Usuários de Serviços Públicos, fundou a Associação de Parentes e Amigos das Vítimas de Acidentes Aéreos. Seja bem-vindo, doutor Ribas. Muito obrigado, agradeço o convite para participar do seu prestigioso programa e estou à disposição. Quem agradece somos nós, Direito e Justiça em Foco, porque esse programa visa dar a precisa, esclarecedora informação e verdadeira também ao telespectador, ao povo do Brasil. Muito bem, vamos à primeira pergunta. Por favor, esclareça para o telespectador o que é intervenção constitucional. A intervenção constitucional é um remédio que o legislador constitucional estabeleceu para que, em caso de vácuo político-institucional, como ocorre no momento, a instituição Estado seja preservada dos predadores. Eu explico melhor. O artigo 142 da Constituição, que trata da destinação das Forças Armadas, ele estabelece que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. Garantia dos poderes, não dos integrantes dos poderes. Quando os integrantes dos poderes constitucionais não estiverem procedendo de acordo com os parâmetros legais e constitucionais, compete às Forças Armadas, principalmente o Exército, que é a Força Terrestre, intervir para restabelecer as instituições. Então, é um remédio constitucional e uma ferramenta da sociedade para que a consecução do bem comum se concretize. Muito bem, eu entendo pela sua explicação que é para proteger a Constituição Federal e também para proteger o povo. É correto isso? Sem dúvida, porque a Constituição é a Convenção do Condomínio Brasil, sim, que existe para que as pessoas possam, na sociedade, conviver em paz e com segurança do direito, que é a essência da democracia. Então, na realidade, não é propriamente defesa da Constituição, porque a Constituição é a carta política, é a defesa dos poderes constitucionais. Muito bem explicado. Então, me diga como e em quais condições pode ocorrer, não é, a intervenção constitucional. Veja, a legislação estabelece a forma como isso pode ocorrer. E a Constituição de 88, no seu artigo 85, ela elencou os ilícitos de responsabilidade ensejadores de uma intervenção. Perfeito. Agora, vamos imaginar o seguinte: qualquer dos poderes da República pode solicitar uma intervenção às Forças Armadas. Agora, se nenhum desses poderes solicitar a intervenção, no caso de um ilícito praticado pelo primeiro mandatário, então, de ofício, os comandantes das Forças Armadas devem cumprir o seu dever. Não há necessidade de convocação, a não ser no caso da defesa da lei e da ordem, que é uma competência estadual. Então, mas na questão da defesa da pátria e da defesa e da garantia dos poderes constitucionais, não há necessidade de convocação. Não? Não. Mas eu tenho uma pergunta a fazer no sentido de se por acaso, se porventura ocorrer uma desordem
eu digo em desordem, no segmento importante da Constituição brasileira, haverá, então, condições dessa convocação das Forças Armadas para que ocorra uma intervenção constitucional? Sim, a convocação é prevista no próprio artigo 142. Sim. Mas, principalmente, na parte que trata da defesa da lei e da ordem, como eu disse, que é Sim. competência estadual. Se um governador do estado não estiver conseguindo garantir a lei e a ordem, ele poderá solicitar a intervenção para que se concretize o interesse público. Quem poderá solicitar as próprias Forças Armadas ou o governador? Não, seria o governador ou o presidente do Tribunal de Justiça Estadual ou o presidente da Assembleia Legislativa. Claro. Poderão... Esse é o ponto importante, porque a hierarquia deve estar sempre alinhada, Claro, não é? claro. Com a disciplina. Sem Não é? dúvida, claro. A hierarquia e a disciplina. Muito bem, então quer dizer que se por acaso ocorrer um caso com um governador, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado poderá intervir e solicitar. Deverá, não poderá, deverá. Muito bem. Então vamos seguir adiante, porque nós temos aqui algumas perguntas a fazer, que eu não vou colocar o meu querido amigo Dr. Ribas numa situação de responder agora aquilo que eu quero que esclareça um pouquinho melhor, mas isso eu vou fazer durante a nossa conversa, tá bem? Ótimo. Atualmente estão presentes os pressupostos para a intervenção constitucional da sociedade, através de seus instrumentos em defesa dos poderes constitucionais? Sem dúvida, porque nota-se perfeitamente um vácuo político institucional. O que é exatamente o vácuo político institucional? É a relativização do poder do Estado. Sim. Então nós temos isso em diversos setores da sociedade. Por exemplo, nas favelas em geral, existe uma relativização do poder do Estado. Por quê? Porque o poder do Estado não se aplica na sua integralidade nesses ambientes, nesses bolsões da sociedade. Outro exemplo seria nos ditos movimentos do sem terra, em que o poder do Estado não se aplica nesses acampamentos. Tenho notícia até de crimes graves que ocorreram e o poder do Estado não se fez sentir nos acampamentos. Então, essa relativização do poder do Estado leva ao vácuo político institucional. Então, ele não se aplica ou não está se aplicando? Ele não está se aplicando por falta de autoridade. E existe a palavra legitimidade, que é o fato gerador da legalidade. Quando falta legitimidade, tudo se esboroa, porque aquele que determina não tem condições pessoais ou intelectuais ou morais de fazer com que a lei se cumpra. Bom, eu entendo que realmente o senhor tem razão em dar essa explicação, mas eu pergunto agora de uma forma mais clara para que o telespectador possa recepcionar aquilo que nós queremos dizer a ele. Isso em momento com toda a paz possível e imaginária. Lógico. Nós estamos vivendo um momento de desrespeito e ofensa às regras constitucionais deste país? Sem dúvida alguma. O poder constitucional, os poderes constitucionais estão sendo agredidos. Por quê? Porque não se faz valer o poder do Estado, quando necessário, na consecução dos interesses públicos. Então você tem deficiências gerais. E pior do que isso, você tem a falta de legitimidade causada pelos crimes praticados por agentes públicos contra o patrimônio da sociedade. Exemplo disso é o Petrolão, Mensalão, empréstimos de compadrio no BNDES, que é dinheiro público. Que ainda não chegou à tona, né? Não chegou na integralidade, mas já está. Parece que já foi publicada a relação dos empréstimos. Sim. Mas isso tudo é o crime praticado
eu diria, o peculato. A relação dos empréstimos, o senhor quer dizer no sentido de que o governo federal não é, extraiu do BNDES valores para financiamento de obras de países vizinhos ao Brasil? Ou seja, vou até ser mais claro, Cuba, Venezuela, etc. Angola também. Veja, isso é um padrão de procedimento de praxe. Né? O financiamento de empresas nacionais para obras internacionais é praxe. O que não foi observado foi... Não, mas existe uma ideologia estranha no governo federal. Não, vamos deixar isso de lado, ideologia. Vamos só falar na questão prática do financiamento. Esses financiamentos foram proporcionados sem as devidas garantias. Então isso é doação na realidade, é uma doação disfarçada, porque se você empresta dinheiro sem garantia, você não tem garantia de recebimento do valor emprestado. Então é aí que reside o vício dessas ações do governo com o dinheiro do BNDES. Muito bem. Bem, vamos seguir adiante com a nossa pauta. Pois não. A intervenção constitucional. Desculpe interromper. Isso seria ensejador até de uma tipificação do artigo 85 da Constituição, que trata do crime de responsabilidade. E a aplicação do parágrafo do tocante à Lei 1079. Perfeitamente. Muito bem. A intervenção constitucional, ela pode ser confundida com um golpe militar? Não, porque ela é um instrumento da sociedade para intervir no processo político partidário e no governo quando as coisas não vão bem. É o que ocorre nesse momento. E veja, nós temos sempre que pensar que o parâmetro da autoridade é a legalidade. Sim. Então, tudo o que se tratar da relação povo-poder tem que ser dentro da mais estrita legalidade. Certo. E é por isso que o legislador constituinte, ele estabeleceu esta forma de intervenção. Sim. Quando ele atribui a responsabilidade das Forças Armadas, que são instrumentos da sociedade. Porque lá não temos marcianos. As Forças Armadas são compostas por brasileiros. Não é? E existe assim na sociedade uma tendência, não sei se por influência de mídia, de considerar um militar como se ele fosse um extraterrestre. Não é. Ele é um brasileiro que cumpre uma função pública, só isso. Sim, mas eu gostaria que você explicasse, doutor Ribas, ao telespectador, porque é um pouco complicado. Quando você fala em golpe militar e quando você fala em militar, propriamente dito, o povo às vezes não entende bem, porque não está na recepção política do povo. Porque nós, lamentavelmente, não temos... você não gosta de falar ideologia, pelo que eu percebi, mas nós temos que tocar nessa parte, porque a ideologia, ela faz parte de uma política. E a política tem que ser levada ao povo, uma política boa, uma política consciente, uma política com todas as reservas que você coloca hoje aqui na mesa do Direito e Justiça em Foco. As reservas constitucionais, que são as mais importantes, no meu modo de ver. Por isso que nós temos que levar esta parte ao nosso público, ao nosso telespectador, para que ele fique bem consciente que você não veio aqui para formar uma opinião, não é, de proselitismo. Não, nada de proselitismo. Você veio aqui para tocar a verdade, o caminho da verdade. Isso que nos interessa. E você, muito obrigado. Você está, naturalmente, respeitando o compromisso que teve nesse sentido. Eu agradeço bastante. Mas vamos andar adiante. Explique, então, nesse sentido que eu coloquei ao público brasileiro, o que é o poder instituinte. É o poder constitucionalmente previsto, mas não de forma muito clara, que ele é inerente ao contrato social. Sim. É um atavismo institucional. Sim. Por que a academia não discute o poder instituinte, que é o poder do cidadão, individual e coletivamente,
ele modificar, revogar ou aprimorar as instituições. Sim. E ele não pode ser exercido, esse poder, que é do povo e do cidadão, ele não pode ser exercido por representação. Por quê? Porque quem está no poder não quer mudar nada. Certo. Tem a tendência de manter o status quo. Certo, claro. Então, o poder instituinte, ele é inerente, ele não é direito natural. Ele é inerente ao contrato social. Eu fiquei contente quando você fala, por exemplo, em poder de criar, modificar, revisar, revogar ou adicionar algo à Constituição. É isso, né? Não, as instituições. As instituições, perdão. As instituições. Não é? Perfeito. Mas tem tudo a ver com a nossa Constituição. Tem a ver com a Constituição. Aí é que está. A academia não debate o poder instituinte, Sim. que é o fato gerador de tudo. Não é? O fato gerador da carta política, da forma de governo, do regime, tudo. Por quê? Porque ele é essencialmente informal. Claro. Porque ele emana da sociedade. Claro. E essa informalidade, ela incomoda a academia. Claro. Né? Então, o pessoal não debate adequadamente isso. E ele, por ser informal, Sim. ele depende de pressão popular, de convencimento, de liderança, de tudo aquilo que forma um Estado. Né? Porque o Estado é um ente ficcional, ele não existe. Ele é apenas uma instituição. Agora, se ele for, se essa estrutura for usurpada por gente inadequada, como ocorre no momento, a sociedade tem que intervir através dos seus instrumentos, que são as Forças Armadas. Então você é favorável à intervenção das Forças Armadas nesse momento? Não é intervenção das Forças Armadas, é intervenção da sociedade. Não, perdão. A intervenção da sociedade através das Forças Armadas. Sim, mas no fim ela representa o mesmo sentido. Não é. Porque a sociedade, ela vai às ruas pedir aquilo que, afinal de contas, ela necessita. Exigir. Pedir, aqui é pedir. Não está a exigência, eu não vejo exigência. Porque há a imprensa marrom que coarta esta exigência. Sim, na minha visão, ela vem pedir. No bom sentido, é um exercício do direito. Eu sei, meu querido doutor Ribas, mas eu quero dizer o seguinte, que o povo sai às ruas para pedir pacificamente algo que lhe falta. Claro. Algo que lhe falta. E a imprensa marrom, torna a dizer, ela coarta em prol de quem? Em prol daquele que está cometendo esse, vamos chamar de ilícito constitucional. Sem dúvida. Correto ou não? Sem dúvida. Concordo plenamente. Você concorda comigo? Mas quando eu disse exigir, é porque é o exercício do direito. Sim, o exercício do direito, mas a exigência virá... Mas a pleiteia, ela, antes de mais nada, ela manifesta uma vontade coletiva. Certo. Né? Porque aquelas manifestações, tanto a de 2013 como essas deste ano, elas foram espontâneas. Não houve uma liderança que tenha determinado, ao contrário da tal da Marcha da Família de 64, que eu participei com 15 anos, ela tinha liderança religiosa, política, empresarial. Ora, o povo foi a Paulista, milhões de pessoas, e no Rio de Janeiro e em outras capitais, espontaneamente, porque não aguenta mais. Mas foi pedir, não exigir. Eu acho que foi manifestar a vontade. Pode ser que nesta última pode ter ocorrido essa exigência. Sim. Porque já estamparam, não é? Estamparam ao povo aquilo, o desiderato, ou seja, aquilo o que se pede com mais veemência. Claro. Não é? Verdade. Porque nas outras não havia nada de fora de uma... Nada. Não havia nada disso. Faltava isso. Faltava exatamente isso. E completou com essa última manifestação que nós tivemos. Eu queria só fazer uma observação. Seguinte, não é que eu não preze as ideologias, eu as considero apenas ferramentas de poder, que são instrumentos de exercício do poder, que não são garantidores da democracia, que é a segurança do direito. Então é por isso que eu faço restrições a qualquer ideologia de direita ou de esquerda. Eu vou encerrar o primeiro bloco da nossa agradabilíssima conversa, doutor Ribas. E, aliás, é bastante boa no sentido de levar ao povo, como eu disse, uma informação concreta. Eu vou encerrar
com as palavras do americano, do ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln, no sentido de que democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Após a sua palavra, eu vou chamar o intervalo. O senhor concorda? Concordo. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Artigo 142, Constituição Federal. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Correto, doutor? Perfeitamente. Muito bem. Agora eu vou lhe fazer... Quer falar alguma coisa a respeito? Não, eu estou à sua disposição, pode perguntar. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta e antes eu vou expor ao telespectador. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. É o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Doutor Ribas, você acha que a segunda figura deste parágrafo representa o poder instituinte? Eu tenho plena convicção que está inserido nesta parte do artigo 1º este poder essencial para a prática da democracia e para o aprimoramento institucional. Muito bem, então você tem convicção que este é um sentimento, vamos dizer, popular, quer dizer, um sentimento supremo popular, é isso? Exatamente, e depende dessas pressões várias, e ele não está bem delineado, dada a sua informalidade. Muito bem, e a seguir eu faço a seguinte pergunta. As manifestações podem ser consideradas uma forma de poder instituinte? É o exercício do poder instituinte. Perfeitamente. É a manifestação da vontade e das necessidades que o povo precisa dentro dos parâmetros legais. Ou diretamente nos termos desta Constituição. Exatamente. Porque é o povo que se manifesta. Exatamente. Você só não concorda comigo quando eu digo pedir, você diz que é exigir. É porque é direito. Uma questão de verbos aí, né? Claro, mas é direito. Mas, veja, você não é suplicante no exercício do direito. Sim. A não ser quando você pleiteia em juízo. Agora, a informalidade desse direito e deste poder, ela se manifesta através de uma exigência popular, que o povo não suporta mais. Na Argentina ocorreu isso. O exemplo mais... mas a Argentina é como o Brasil também, né? Não, mas lá ocorreu. Tiraram aquele presidente do Aldi, foi o povo que foi à frente da Casa Rosada e falou, saia. E ele saiu. Aquilo foi uma exigência do povo para que o mandatário inadequado saísse imediatamente. Foi o que aconteceu. E você acha que aqui deve ser a mesma coisa? Se o mandatário não cumprir a vontade do poder instituinte, as Forças Armadas têm o dever de ofício de garantir os poderes constitucionais. E por que ela não o faz? É porque a questão é de filosofia do direito, é uma questão informal, e depende da vontade e da experiência de homens. Então a sociedade deve pressionar para que as autoridades militares entendam adequadamente o que é necessário fazer. Eu digo mais, os exércitos de qualquer país, eles têm uma experiência limitada na questão da jurídica, constitucional, social, porque a atividade fim dos exércitos é muito concentrada, tem um foco muito forte. E esse foco restringe o ângulo de percepção. Então eles precisam ser chamados em socorro
para exercer o dever de ofício. Muito bem. Você acha, então, que o povo que foi às ruas, a população que foi às ruas, sabe o que significa intervenção constitucional? Eles não veja, sabem. Politicamente, sabem. Eles sentem a necessidade de mudança, mas eles não sabem juridicamente como é que essas mudanças podem se concretizar. E é para isso que nós estamos aqui, para debater, para trazer luz ao problema. E a questão é muito simples. O povo não quer mais corrupção, o povo não quer mais que o poder do Estado seja usurpado por pessoas, por partidos ou por grupos, e quer ter tranquilidade, quer se desenvolver socialmente, profissionalmente e ter a garantia do direito, que é a essência da democracia. Você falou em corrupção. Você acha que o povo saiu às ruas e, no meu ponto de vista, pediu, no seu exigiu, não é? Alguma coisa no sentido desta exclusão do primeiro mandatário? Eu entendo que o povo se manifestou contra a classe política. Não só o primeiro mandatário, mas toda a classe política, porque a classe política não tem cumprido os seus deveres. Não existe oposição no Brasil. O PSDB, por exemplo, é a outra face da mesma moeda do PT. Dizem até que, assim, a título de chacota, que o que muda é a marca da gravata. É a essência mesmo, né? Mas eu acho que nós, você falou da Argentina, e nós colocamos o povo da Argentina de uma forma destacada no sentido político. O povo, você anda num táxi, por exemplo, você pega um táxi na Argentina, não é? O taxista, ele conversa com você, não é? Com altíssima relevância política, ele entende de política, ele está politizado. Você acha que do Brasil pode acontecer a mesma coisa? Já está acontecendo. Na Argentina as coisas acontecem primeiro porque o laboratório é menor. É um país do tamanho do estado de São Paulo. O Brasil é um continente. Mas, graças às comunicações, à internet, já está se equalizando o conhecimento. Outro dia, um maître de restaurante me deu uma aula de política e de informação. Choferes de praça, aqui em São Paulo também, entendem perfeitamente o que está acontecendo. Não, isso é bom, isso é evolução, né? Eu coloquei isso como claro. motorista, eu tenho respeito por todas as profissões. Está acontecendo, não é? né? Eu acho que. Eles circulam. Eu acho que, exatamente, ele circula e conversa com muita gente. Não é? Então, muito bem. Agora, a produção está me chamando a atenção e ela quer que eu faça a seguinte pergunta para você: por que intervenção constitucional e não impeachment, ou seja, impedimento? Porque o impeachment é uma palavra inglesa, não é, que se adaptou ao impedimento constitucional brasileiro. Como eu disse, o povo foi às ruas contra a classe política. O impeachment é trocar 6 por meia dúzia. Você tira a Dilma e coloca o Michel Temer. Qual é a diferença? Ele não pode, porque ele não tem um ano ainda. Ele ainda não tem. Exato. E mesmo que você convoque eleições gerais, o que vai acontecer? Você mantém o regime, que é a usurpação do poder do Estado pela classe política. Não é o exercício do poder em nome do povo, como a Constituição estabelece. Houve uma usurpação. E isso é que tira a legitimidade de toda a classe política, não só da primeira mandatária. Então não adianta o impeachment, porque, como diz o povo, é trocar 6 por meia dúzia, né? E você acha que está acontecendo isso mesmo, né? Não vai haver impeachment porque a energia social envolvida é muito grande. E o povo se conscientizou que o seu inimigo é a classe política usurpadora, e não só um político. Há um entendimento, eu tenho conversado aqui com pessoas assim que conhecem bem o direito brasileiro, são expertos no assunto, e eles entendem que agora não é hora, não é o momento adequado para se
utilizar desse instituto que é o impedimento, ou seja, do impeachment. Porque nós temos que afastar o entendimento jurídico da questão e procurar enaltecer e elevar o entendimento político da questão. O que você acha? Veja, numa emergência, os médicos não podem ficar debatendo na sala de cirurgia. Eu entendo que o Brasil esteja em emergência. Então, nós não podemos estar com debates acadêmicos em torno disso ou daquilo. Nós sabemos o que não serve. O que não serve é impeachment, por exemplo. Porque o remédio correto é a intervenção constitucional. Muito bem. Mas então, tratando da intervenção constitucional, vamos explicar aqui ao telespectador, porque ele está aguardando. O debate está sendo interessantíssimo. Obrigado. Não, mas está sendo graças interessantíssimo. à sua condução. Não é? Absolutamente, graças à sua inteligência. Obrigado. Eu queria que você, então, nos explicasse o seguinte. Intervenção constitucional. Quem governa? Dada a informalidade, que é uma intervenção, a palavra já diz, tem que ser nomeado uma junta governativa ou um representante num mandato tampão pelo interventor, que seriam os oficiais superiores das Forças Armadas, os generais, comandantes, e aprimoradas as instituições. Eu digo aprimoradas não, nós temos que restabelecer as instituições que elas foram rompidas pela classe política. Então, compete ao interventor restabelecer as instituições e convocar eleições gerais, impedindo aqueles que agiram mal, logicamente, que não poderiam concorrer. Bom, mas eu pergunto... Isso é informal. Sim, eu pergunto. Será que as Forças Armadas estão de pleno acordo com essa intervenção constitucional? E se eles têm um staff altamente compatível para colocar da forma como você se manifesta? Olha, o eleito é o melhor entre iguais. No Brasil nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes. E vou perguntar mais ainda. Eu gostaria que você me dissesse se nós temos alguém, não é, similar à integridade moral e à dignidade de um Castelo Branco. Um general Castelo Branco. Veja, a integridade eu concordo, mas ele realmente deveria ter tomado outras... Não, a condução dele. A integridade é perfeita, de acordo com a consciência dele. Um homem formado nas escolas militares, que são a melhor educação que a sociedade brasileira pode proporcionar a alguém, ele realmente foi um homem exemplar. Mas eu diria que o Brasil precisa não de um homem, mas precisa de um grupo de pessoas que possa colaborar para o aprimoramento institucional. Muito bem. Ajudando a corrigir os rumos do país. Não, com isso eu estou de acordo, mas a minha pergunta subsequente é a seguinte. Com esta instituição, com essa intervenção constitucional, nós não estaríamos dando aso, ensejo ao retrocesso, não é, para colocar os militares novamente no poder? Veja, pelas informações e conhecimento que eu tenho, os militares não almejam o poder do Estado. Não, a gente sabe disso. Eles objetivam cumprir o seu dever. E o dever deles está esculpido na Constituição Federal, no artigo 142. É isso que eles querem fazer. E precisam fazer. Não, o artigo 142 é claro. Está muito claro. É claríssimo. É claríssimo. É um momento adequado, não é, para a intervenção no sentido de acabar de vez esse tipo de corrupção no país. Claro. Eu queria só frisar, a título de esclarecimento, que quem faz a intervenção cirúrgica é o médico. O bisturi é apenas um instrumento. Sim. Quem faz a intervenção constitucional é a sociedade. As Forças Armadas são o bisturi dessa intervenção. Elas o fazem em nome da sociedade, não em nome próprio.
Você é um homem inteligente, você é um homem que conhece bem a matéria e sabe muito bem que nós estamos vivendo. Eu volto a falar uma coisa que você não quer que eu fale, mas eu sou obrigado a falar sobre a ideologia maléfica do marxismo, mal interpretada por esses atuantes, muito mal interpretada, porque Marx não queria nada disso. Marx não queria. Marx queria o trabalho. Ele se preocupava com o trabalho. E esses que estão aí não se preocupam com o trabalho. Eles, então, edificaram um exército vermelho, que na época chamou-se um exército vermelho daquilo que se pleiteava na época, lá atrás. Hoje, nós podemos comparar o MST como um exército vermelho do Lula? Não, porque baderneiro não é combatente, em primeiro lugar. Bem que ele gostaria, mas não chega a isso. E depois, não existe força adversa às Forças Armadas brasileiras em toda a América Latina. As Forças Armadas brasileiras são a melhor força armada que existe no continente latino-americano. Eu concordo com você, eu concordo. Bem, então vamos seguir adiante, que eu tenho uma pergunta muito importante a fazer. Você tem certeza absoluta que o telespectador está aguardando essa pergunta sobre o plebiscito. Qual o papel de um plebiscito para o poder instituinte? O plebiscito é insuficiente porque ele é limitado, não é? O poder instituinte ele é mais atávico, do ponto de vista institucional. Ele visa a mudança, ou o restabelecimento, ou a criação de novas instituições que sirvam aos interesses da nação brasileira. Agora, um plebiscito, ele tem uma ação muito restrita e ele pode ser conduzido por aquele que formula as questões plebiscitárias, não é? Claro, claro. É por isso que eu não concordo. Muito bem. Então, me diga uma coisa. Qual, então, a diferença entre presidencialismo, que é o atual, e o parlamentarismo? Eu quero ressaltar antes que, independentemente do sistema, o regime é democrático quando o sistema garante a segurança do direito, que é a essência da democracia. Então você pode ter um presidencialismo, um parlamentarismo, uma monarquia parlamentarista, se o sistema garantir a segurança do direito, é democrático. Agora, o regime parlamentarista, ele não é uma panaceia. Por quê? Porque ele cria um debate excessivo em coisas que não são essenciais. Sim. Não é verdade? Sim. Agora, o presidencialismo, qual é o principal problema do presidencialismo? É que o chefe, o presidente da República, ele confunde na mesma pessoa o chefe de governo e o chefe de Estado. E é difícil a pessoa que exerce o poder saber a diferença disso. Ou agir de acordo com as necessidades dessa dualidade. Não é? O parlamentarismo leva uma vantagem porque separa governo de Estado. Sim. Não é? Nós temos aqui um impasse, porque os sistemas conhecidos se baseiam na infalibilidade dos iluministas. Nós temos que criar novos caminhos, temos que suprir as necessidades do terceiro milênio. E eu não acho que tudo tenha se resumido à consciência iluminista, que para mim era até inocente demais. Por quê? Porque eles tinham excelentes princípios, mas eles não estabeleciam mecanismos. Sim. Muito bem. Eu gostaria agora, nós já, lamentavelmente, estamos para encerrar o programa, mas eu queria fazer uma pergunta chave, uma pergunta bastante, na minha visão, importante. Você acha que os acontecimentos atuais, Dilma no aconchego do silêncio, afastada, e Michel Temer comandando o país, pergunto, significa um parlamentarismo branco? Não, isso é um remendo presidencialista que não satisfaz as necessidades do momento. Remendo presidencialismo. Exatamente. Muito bem. Pois é, telespectador.
Hoje nós tivemos um programa diferenciado, porque trouxemos aqui um homem capaz, inteligente e qualificado para falar exatamente aquilo que nós estamos sofrendo na nossa intimidade, eu digo, do país.